Olá, muito bom dia a todos. Depois de uma semana incrível, onde realizamos a edição online do Expo Rude, que foi surpreendentemente positiva, agora então voltamos às nossas rotinas de lives todas as terças-feiras, às 9, às 10 e às 11 horas. Ó, já que já está aqui, é o nosso convidado, o primeiro convidado especial. Na verdade, a gente vai fazer uma série de lives especiais que são relativas o reforço sobre os nossos palestrantes, as nossas palestras do Expo Rude, que foram mais de 60 palestras em 3 manhãs. Um evento que teve mais de 5 mil inscritos. Para quem ainda não assistiu, estão disponíveis, as palestras estão disponíveis estão disponíveis no YouTube. O Jacques já entrou aqui. Jacques, quando tu puder fazer a solicitação de entrada, porque eu não consegui fazer por aqui, aí tu solicita aí e eu aceito aqui. Enquanto isso, eu vou lembrando vocês, o Expo Rude foi um sucesso. Além desse alto volume de pessoas inscritas, as pessoas realmente participaram. A gente teve picos de pessoas simultâneas assistindo, cerca de 1.400. Gente, realmente foi uma surpresa bastante positiva. O pessoal avaliou muito bem, a gente recebeu resultados da pesquisa, né? Ainda vem recebendo. Olha aí o Jacques já chegando. Bom dia, Jacques. Bom dia, Piccoli. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo. Eu estava falando da pesquisa, Jacques, que a tua palestra foi muito bem avaliada. Parabéns. Que ótimo. Foi muito legal. O pessoal gostou bastante de ter uma oportunidade. Tanto é que eles pediram um tempo maior para poder ouvir o futurista, né? Porque em tempos de pandemia, principalmente, né, as pessoas ficam ainda mais preocupadas com o futuro. A gente tem experimentado um crescimento muito grande na procura por esse tipo de atividade, de conhecimento. Ainda que seja desafiador fazer com que as pessoas pensem no longo prazo, mesmo com as incertezas, particularmente por causa da pandemia. Parar para olhar o futuro ainda é tido meio que como um luxo. Não posso olhar para o futuro, tenho que fazer coisas agora e tal. E aí a gente, enfim, no fim das contas a gente convence. Ou as pessoas entendem que para fazer decisões no curto prazo, decisões melhores informadas no curto prazo, é preciso olhar no longo prazo. Eu sei que tu comentou lá no início da tua palestra no Expo, mas para quem não assistiu e está entrando aqui, o que faz um futurista, Jacques? Boa. O futurista é um cara que ajuda organizações e pessoas a entender ou a identificar transformações sistêmicas na sociedade, enquanto elas ainda são muito, muito pequenas ou são, vamos colocar assim, desconhecidas ou não são percebidas, né? Então, identificar essas transformações sistêmicas enquanto elas ainda são muito pequenas, ainda são muito particulares de uma certa geografia ou de uma certa comunidade. E a partir da identificação dessas transformações sistêmicas, entender quais são as implicações de longo prazo dessas transformações. O que é que elas mudam em um determinado mercado, o que é que elas mudam no meu ecossistema em 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, se for o caso, 100 anos. Eu tenho colegas que fizeram trabalhos de 100 anos. Eu acho que o Sohail Nayatullah, que é um grande futurista também, eu vi ele ia dar uma palestra sobre os próximos 500 anos. Enfim, e a partir da compreensão desse impacto de longo prazo, o que é que a gente faz a respeito dele? Como é que a gente responde?
Obviamente, é muito entendido que é preciso olhar para o futuro para estar mais preparado para o futuro, né? Eu não gosto muito do estar preparado, do reagir ao futuro, porque é como se o futuro já existisse e você estivesse fazendo alguma coisa você estivesse, enfim, reagindo a ele. Mas o futuro ele não existe. Então, eu prefiro influenciar o futuro, ou criar caminhos para gerar, enfim, alternativas de futuro. Que sim, a gente pode antecipar, o futuro não existe, mas a gente pode antecipar essas transformações e a gente pode ver caminhos se desenrolando. E aí a gente pode ajudar a pavimentar esses caminhos, a gente pode ajudar enfim, apagar outros caminhos, a gente pode criar caminhos alternativos que não estão sendo desenhados ainda. Então, eu prefiro assim. Então a gente identifica a mudança, ajuda a entender os impactos de longo prazo dessas mudanças e, finalmente, criar trilhas alternativas para o futuro. Trilhas essas que podem ser estratégias, podem ser produtos, serviços, políticas públicas, o que for. Tu poderia citar os três maiores erros que as pessoas cometem quando pensam no futuro ou pensam nas atividades, no planejamento sem fazer a devida prototipagem ou Aham, reflexão aham. sobre o futuro, né? No momento de planejar, tanto pessoas quanto empresas, né? Devem cometer É, uma série de erros que são meio eu na tua acho, ótica. eu acho que o primeiro erro é não pensar sobre o futuro de qualquer forma. Ou, pior ainda, achar que talvez esse seja de fato o primeiro maior erro, que é achar que o futuro está escrito. Porque você identificou, mesmo você identificando, você sendo o agente que tenha identificado possibilidades de futuro, você escrever aquilo em pedra e dizer, não, agora é isso aqui. Você fazer um forecast ou traçar um cenário não significa que aquele futuro você descobriu ele e ele vai acontecer e você previu o futuro. Não. O futuro ele é imprevisível. Sempre que você faz um forecast, você tem que revisitar esse forecast ou esse cenário de tempos em tempos, de ano em ano, pelo menos. Né? Ah, fez um cenário agora, ok, vamos ver ano que vem, vamos estudar isso de novo e vamos ver como é que esse cenário está se comportando. Será que ele ainda é válido? Será que ele não é? E mesmo que tenha sido um cenário de longo prazo, um cenário de 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não vai esperar 10, 15 ou 20 anos para olhar para trás e dizer, ok, deu ou não deu. Não, você vai revisitar ele. Você fez o cenário e disse, ok, estamos informados, vamos lá. Ok, não, parece que mudou alguma coisa. Reescreve o cenário, sabe? Ou não, tá, de fato, é isso mesmo. Ok, vamos focar nossa estratégia aqui. É tipo rally, né? Eu costumo dizer que Forsyth, ele não é Fórmula 1, né? Não é uma corrida que você acelera, você tem uma pista certa e quem for mais rápido ganha. Não, ela é rally. Você não tem pista, você só tem um mapa, algumas informações e um navegador e vocês podem decidir qual é o melhor caminho. E dependendo do dia, o que era o pior caminho ontem pode ser o melhor caminho hoje. Então, eu acho que esse é o primeiro, é achar que o futuro tá escrito em pedra. Talvez um segundo erro achar que que 10 anos é pouco tempo, ou que é muito tempo. Né? Achar que olhar para a próxima década não traz o benefício para uma ação de curto prazo. Não, a ideia de foresight é você olhar no longo prazo para você poder olhar, eu costumo dizer isso, né? Você olhar para o futuro pelo retrovisor. Você já viu aquele caminho. Então você pode tomar uma decisão mais bem informada para esse semestre, porque você meio que tem uma visão, você tem você entendeu mais ou menos os movimentos da sociedade, e aí você pode
construir, pavimentar aquele caminho que eu estava falando no curto prazo. Colocando um primeiro tijolinho agora, um segundo tijolinho depois, mas mais ou menos com uma trilha bem definida. Obviamente, isso volta para o primeiro ponto. Essa trilha ela pode mudar. Mas a vantagem de você olhar no longo prazo é que você identificou as possibilidades, você tem a flexibilidade, você não é pego de surpresa pela transformação, né? Você está meio que preparado, você entende o que você deve fazer. Eu acho que o terceiro erro mais comum é você, porque você identificou possibilidades de futuro, você pula muito rápido do estado atual das coisas para o futuro que você está interessado. Você meio que foi rápido demais, abandonou tudo, todos os seus legados, todas as coisas que você faz agora e que de repente são estruturalmente interessantes, elas são o seu ganha-pão, ou, enfim, são a receita da sua organização. E aí você identificou, não é mais tal coisa, o novo daqui a 10 anos vai ser isso aqui, vamos buscar isso aqui, e vai com muita força atrás disso. Isso é um erro, porque primeiro você deixa de... Falando em receita, em termos de organizações, se você deixar a sua receita principal, o seu mercado principal de agora, você não vai ter fôlego para construir, pavimentar essa trilha alternativa. E outra, que essa trilha alternativa ela pode demorar mais do que você estava esperando. Ou ela pode realmente ser de longo prazo. Você pode ter identificado ela antes, você pode ter feito um forecast de 10 anos, um cenário de 10 anos, e ela se concretizar daqui a 15. Ou 12 que seja, mas ainda assim é muito tempo. Então, não se pode abandonar tudo, jogar tudo para o alto e fazer se jogar nessa nova trilha tão rapidamente. É preciso fazer tem uma disciplina muito ligada a foresight dentro do design, agora surgindo, que é design de transição. Eu acho que é meio que isso, design de transição. E aí é meio que isso, transicionar um estado tal para um outro estado mais interessante, mais apropriado. Obviamente tá ligado à sustentabilidade, tá ligado a várias coisas, mas essa ideia de fazer o design dessa ponte é muito interessante. Eu acho que são esses mais ou menos os três erros mais comuns. E um futurista, assim, eu acho que a demanda deve aumentar cada vez mais sobre as pessoas, empresas, empresas, tentar não prever, mas tentar se preparar melhor para o futuro. Uhum. Eu te pergunto se tu percebe esse crescimento em relação a consultas, em relação à utilização, porque eu vejo que vem surgindo pessoas também agregando a isso, né? Qual é a formação de um futurista? Porque tem pessoas que se intitulam futurista e não sei se tem a formação necessária, né, para ajudar a fazer, como tu chama, essa prototipagem. Tu usou um termo que eu gostei muito na palestra lá do ExoJude, que foi influenciador do futuro, né? Você lembra desse termo? Quando eu comecei a me aventurar nesse mundo, eu fiz um treinamento com o Andy Hines, que é da Universidade de Houston. E aí eu sempre conto essa história porque foi muito importante para mim. Quando depois do treinamento, eu conversando com ele disse, pô, que legal, você é do Brasil e tal, como é que é a comunidade do Brasil? Eu disse, é pequena, tal, me sinto meio que isolado, tal, mas eu nem gosto de dizer que eu sou futurista, porque eu não tenho formação e tal. Aí ele olhou para mim e disse, não, mas você não está
você não tá fazendo isso, você não está pesquisando o futuro, você não está identificando sinais, motores de mudança, você não está fazendo um workshop com as pessoas, você não está criando, ajudando elas a visualizar o futuro, criar estratégias, você, então você é um futurista. 90% dos futuristas do mundo, ele disse, né? 90% dos futuristas do mundo são autodidatas. Então, não se preocupe com isso. Se você está fazendo esse troço de forma séria e tal, você faz parte da comunidade. E aí esse negócio foi bem libertador para mim, assim. Ao mesmo tempo, foi libertador porque aí eu disse, não, ok, se eu estou fazendo isso, então realmente eu posso me aventurar nesse troço. E aí eu comecei a estudar e tal. Entrei para Association of Professional Futurists para aprender também. Fiz um monte de treinamento, fiz um monte de curso, fiz um monte de coisa e tal. E eventualmente eu descambei fazendo um mestrado em design, porque as áreas de design e foresight têm dialogado muito nos últimos tempos, particularmente com futuros experienciais, artefatos do futuro, esse tipo de coisa. E aí eu consegui estudar foresight a partir de uma lente de design. Mas então, o resumo da ópera é que você não precisa ter uma formação específica para ser futurista. O que é muito positivo, porque não está amarrado, e a comunidade como um todo é muito tranquila quanto a isso. Se você está fazendo, você pode ser, na verdade, é estimulado pela comunidade que você tenha outros conhecimentos além de foresight. Então, a APF, por exemplo, ela recomenda que você tenha pelo menos dois campos de conhecimento. Que você conheça foresight e alguma coisa. Sei lá, você seja um profissional de foresight, mas conheça tenha estudado sociologia ou design. Ou o contrário, você é um cientista da computação e conhece foresight. Então é importante ter essas duas. 3 é ainda melhor. Então não tem uma necessidade específica. A parte ruim disso é que sim, meio que é o termo da moda. Futurismo, foresight, perspectiva e tal. É meio que o termo da moda. Então, assim, a quantidade de futuristas que tem é incrível. Né? Antes enfim, começar a trabalhar com futuros, nunca tinha ouvido falar dessa profissão futurista, apesar de a organização na qual eu trabalho a maior parte do meu tempo hoje, eu já conhecia, que é o Institute for the Future, mas eu não entendia essa profissão futurista. E aí depois que eu comecei nisso, sei lá, 2, 3 anos, teve uma grande explosão de futurismo, eu não gosto do termo. E aí tem um monte de futurista. Não acho saudável tentar regular, limitar ou fazer qualquer restrição a essas pessoas. Eu acho que elas estão do mesmo jeito que eu. Muitas delas devem estar procurando sua trilha, seu caminho. Alguns estão fazendo trabalho muito sério, outros estão fazendo trabalho meio mais ou menos. E eu acho que os que tiverem afim mesmo, tiverem interesse, vão ficar e meio que as pessoas, o público, os clientes vão determinar. Dito tudo isso, sim, existe formação específica de foresight. Não tem muitas universidades que fazem, mas tem a Universidade de Manoa, no Havaí, que talvez é o maior centro até hoje, apesar do programa ter mudado um pouco. É onde Jim Dator, que é o nosso padrinho mor, um grande futurista, ensinou lá dos anos 70 até acho que 3 ou 4 anos atrás. Então a Universidade de Manoa
dentro do Departamento de Ciência Política, tem graduação, mestrado e doutorado. A Universidade de Houston tem um programa de Foresight tão antigo quanto, tem graduação e mestrado. A Universidade de Turku, na Finlândia, tem graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado. A Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, tem também graduação e pós-graduação. E tem várias outras, estou citando as que são mais conhecidas meio que por continente. Tem uma na Alemanha também, que eu nunca lembro o nome, mas tem uma muito forte na Alemanha também. Na Austrália costumava ter 3, mas hoje eu acho que só tem o programa da Universidade de Sunshine Coast, que aí tem também graduação e pós-graduação, e a Universidade de Tankan, em Taiwan, talvez hoje seja um dos centros mais fortes, tomando meio que o lugar de Manoa. Então, Tankan, em Taiwan, tem graduação e mestrado. Eles não têm doutorado ainda, tem graduação e mestrado. E tem um corpo docente muito bão, Sohail Nahataullah, entre outros. Aí, fora isso, tem cursos livres. O Institute for the Future, por exemplo, faz treinamentos de 3 dias no Institute for the Future, lá em Palo Alto. Tem um treinamento online também agora, que eu tô participando, estou dando aula nele, inclusive tem aula amanhã. A gente espalhou ao longo de 4 ou 5 semanas esse treinamento, então tem um treinamento online também. Tem outras organizações, como a CAD, do Frank Spencer, tem... que mais? Tem o School of International Futures, acho que eles dão treinamento também. O próprio Sohail Nahataullah tem um treinamento que está online, que parece muito, muito, muito bom. Eu gosto muito dele. Então, tem formas de você aprender. Tem formação acadêmica, mas ela não é necessária. Mas a comunidade valoriza bastante, porque é importante a gente ter um corpo de conhecimento, né? A área de conhecimento tem que estar bem estabelecida, e está. A gente já tem uns 60 anos de pesquisa nessa área. Tá, deixa eu trazer um pouco para o cenário da justiça. Tu falou lá no primeiro dia, né, do Axel de assistir naquele momento cerca de 1.200, 1.300 pessoas simultâneas, mas hoje já tem mais de 13 mil visualizações. Muita gente do ecossistema de justiça, de todos os segmentos, estadual, federal, do trabalho, ministérios públicos, advogados, inclusive estudantes. E a gente vê uma preocupação e se percebe, inclusive aqui, agora tem nos assistindo aqui, tem juízes federais, a doutora Cristiane Conde, lá da Justiça Federal do Espírito Santo, promotor de justiça, Guilherme Zata, lá de Santa Catarina, tem CIO, que é secretário de TI aí da tua cidade, que é Fernanda Montenegro, aí do TRF5, pessoas de tecnologia, pessoas da área de negócio, todas elas, o que tem em comum é a preocupação com o futuro. A gente vê um movimento de inovação surgindo. Então, qual é o caminho? O que tu acha que as pessoas podem fazer no sentido de ajudar a sua instituição a se preparar melhor para o futuro? A gente vê a chegada da inteligência artificial muito forte e é uma das principais tecnologias hoje que a gente acredita que vai ajudar a transformar o sistema de justiça. Mas o que mais as instituições poderiam fazer para se preparar melhor? Desenvolver algum trabalho com o futurista? Dá para a gente pensar em projetar alguma coisa, em fazer essa prospecção, essa prototipação do futuro, como tu já comentou isso, uma outra atividade que a gente realizou? Sim, Foresight é uma atividade, é um campo que se aplica a qualquer outro campo, né? Você pode fazer um projeto de pesquisa de futuros para qualquer coisa, futuros de X, como a gente diz, né? X sendo a área que for de interesse, que for o foco. Obviamente, meio que o trabalho de Foresight, eu costumo dizer que
que um projeto ele começa na primeira reunião, quando não tem nada assinado, porque definir o tema faz parte, gerar a pergunta de pesquisa faz parte do projeto, e é a parte fundamental, né? Não enquadrar bem uma pergunta de pesquisa, ela é super importante. Então, sim, dá para fazer projetos para a justiça. Mas o que é que seria, né? É entender o que é, sei lá, o que é como vai ser uma atividade de tribunal do futuro, o que é justiça, o que é o direito, né? Então, ampliar essa pergunta, ou jogar uma incerteza, né? O que é que é ah, o que é que é o que é que é a justiça em em um mundo em que coisas podem ser imputáveis, né? Quando objetos podem ter agência e serem, sei lá, julgados criminalmente. Ou o que é propriedade intelectual em um mundo em que máquinas podem ganhar patentes, ser conferidas patentes. Eu tô falando de inteligência artificial porque talvez tecnologia seja a coisa mais fácil das pessoas se relacionarem. Tecnologia está com a gente o dia todo, mas Foresight não é só sobre tecnologia. Aliás, tecnologia é só um pedaço. E eu, particularmente, eu acho que meio ambiente, por exemplo, um sinal que eu coletei um dia desse foi uma barreira de coral no México adquiriu um seguro de vida. Uma barreira de coral adquiriu um seguro de vida, ou foi dado um seguro de vida para uma barreira de coral. E aí eu comecei a pesquisar isso e encontrei meio que uma definição das Nações Unidas para atores bioeconômicos. Então, é, atores do meio ambiente e ecossistemas naturais que têm uma atuação econômica, são meio que considerados pessoas de direito. E aí muda completamente. O que acontece com a justiça quando o meio ambiente for uma pessoa de direito. Né? Então isso muda um bocado. Ou o que é que se a gente está vendo, por exemplo, o legado o legado da escravidão explodindo explodindo hoje em várias cidades dos Estados Unidos e aqui também no Brasil, e imaginando que 100 anos atrás escravidão era completamente comum, hoje ela é ilegal, mas ainda racismo e os ecos eles permanecem. Quais são as outras coisas que daqui a 50 anos vão ser consideradas não só ilegais, mas imorais, e que estão no nosso sistema judiciário hoje? Será que tem alguma coisa? Eu acho que no meio ambiente tem algumas coisas de meio ambiente, direitos de animais, tem coisas que daqui a pouco tempo, entre aspas, 50 anos, não vão fazer o menor sentido, e a gente vai carregar legados daqui para lá. Então eu acho que tem algumas coisas aí que precisam ser estudadas, sim. E dá para fazer completamente. Como é que isso funciona? Um projeto de Foresight, ele funciona com um lado pesquisa e o outro lado participação do cliente, pelo menos do jeito que eu e o AFF a gente trabalha. A gente pesquisa por um lado, a gente vai a campo, dependendo do trabalho, a gente pode fazer até etnografia, ir a campo mesmo, fisicamente, estudar e tal. Mas a gente coleta informações, a gente faz entrevistas, a gente elabora essa informação e, junto com o cliente,
A gente pode criar forecasts, cenários, etc., ou pode criar isso em conjunto com o cliente, mas em um dado momento a gente senta com o cliente para facilitar a compreensão dos impactos de longo prazo dessas transformações. Então, junto com o cliente, workshops vários para entender o que é que esses sinais, o que é que esses cenários, o que é que esses forecasts significam, quais são os impactos e tal. E, finalmente, quais são as estratégias, o que é que a gente faz a respeito. Criar sessões de ideação para novos produtos e serviços, políticas públicas, mudança organizacional, acionar redes e atores e tal, isso junto com o cliente. Então, tem uma parte de pesquisa, de descobrir, e tem uma outra de gerar, né, de criar, de entender o impacto e responder a esse impacto. E Então, isso como tu pode, tá, isso pode ser desde, sei lá, pode fazer um simples workshop de um dia, juntei algumas coisas aqui e tal, vamos tentar explodir a cabeça, ou pode ser um projeto de 6 meses, um ano ou mais. É muito flexível, depende do escopo sim, e da profundidade. eu vejo bastante adequado, por exemplo, para os atuais esses ambientes que foram criados, essas estratégias de inovação das instituições, porque, bem como tu falou, né, não tem a ver diretamente com tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta importante, mas os laboratórios, inclusive, eles estão prospectando inovação no sentido de melhorar a partir da ótica ou da gestão ou do cidadão, etc. Eu acho que uma oficina de futurismo no laboratório poderia fazer sentido interessante. A gente vai conversar mais sobre isso depois. Mas o pessoal está perguntando aqui, uma das perguntas é quais sinais recentes mais interessantes, o Daniel fez essa pergunta, que tu tem percebido? Da área, né? Depende do tema. Mas eu tenho estudado muito, no último ano, dinheiro. Curiosamente, caiu no meu colo de fazer alguns projetos sobre dinheiro. Ah, e eu tenho visto, eu tenho percebido a mudança do significado do dinheiro, até do valor do dinheiro, ou as coisas que não eram dinheiro se tornando dinheiro, como bem-estar, como felicidade, esse tipo de coisa. Muita coisa ligada ao meio ambiente também. Então, eu acho que um dos sinais mais interessantes que eu vi foi a Nova Zelândia, e isso meio que já ficou comum, mas quando isso surgiu foi bem interessante. A Nova Zelândia, ela querendo incorporar metas ambientais em seu Banco Central. Então, do mesmo jeito que tem uma meta de inflação, uma meta de juros, tem uma meta ambiental. Ou seja, o meio ambiente virar uma métrica de prosperidade. Não uma meta econômica, mas uma métrica de prosperidade. E aí eles invertendo a ideia sobre o conceito de prosperidade. Mudando a ideia de prosperidade. O que é que a gente entende que é prosperidade? Prosperidade é você crescer, ter mais, para prover mais para as pessoas terem uma vida com mais coisas, elas adquirirem mais coisas, melhorarem a sua vida, e esse ciclo de crescimento perpétuo, né? O que a Nova Zelândia está indicando é que não, esse negócio não só não é sustentável, como ele é impossível. Então, mudando a métrica de prosperidade. Então, eles estão adicionando coisas como bem-estar. As cidades hoje elas têm uma métrica composta por 60 indicadores, mais de 60 indicadores, que é meio que o PIB de bem-estar, né? Então, a população está. Qual é o bem-estar? Qual é o nível de bem-estar da população? Juntando com essa métrica ambiental, isso indica muita coisa. A mudança estrutural
no nosso paradigma econômico global, né? E isso muda muita coisa. Ao mesmo tempo, essa parte peace and love e que massa que está acontecendo. Por outro lado, a gente tem sentido cada vez mais a automação, não só a automação, mas a privatização do poder. A automação e privatização do poder, né? Acho que a gente já conversou sobre isso outras vezes, mas quando um carro autônomo, por exemplo, ele sai na rua, não só ele é um objeto com inteligência, mas ele é um objeto que tem um poder privado. Se ele só anda a 60 quilômetros numa via e você não tem a possibilidade de infringir a lei, aquele poder foi privatizado, né? No direito, até onde eu sei, você tem a possibilidade de infringir a lei e ser julgado pelos seus atos. Talvez você tenha tido um bom motivo para infringir a lei e aí você vai ser julgado inocente ou você vai ter uma pena reduzida. Dentro de um carro autônomo, e o carro autônomo é um exemplo básico só para as pessoas entenderem, mas a gente pode estender isso para outras coisas. Dentro de um carro autônomo, se eu não posso infringir a lei, essa lei ela foi automatizada e privatizada. Isso é muito perigoso, extremamente perigoso, né? Eu não poder ter controle sobre essa imposição, mesmo que você pense, não, mas as pessoas vão cumprir a lei então. Ok, mas essa lei não foi decidida por um conjunto de pessoas, foi por uma organização, foi por um algoritmo, inclusive. Algoritmo esse que pode privatizar e automatizar, por exemplo, a desplatformização. Eu tenho uma loja dentro do Instagram e por algum motivo eu infringi uma regra qualquer que talvez eu nem soubesse, porque os termos de uso do Instagram são 20 páginas, e eu infringi e eu fui quicado dessa plataforma. Sem conversa, sem apelo, sem nada. E eu fico fora forever. É muito difícil voltar. De novo, se isso fosse dentro de um centro comercial, de um shopping center ao vivo e tal, haveria uma conversa, aí obviamente vai ter quem diga, não, mas aí também abriria para a corrupção, a pessoa não justifica, não justifica. Automatizar e privatizar o poder, o governo, é muito perigoso. E ao mesmo tempo, em cima disso, a gente tem toda essa questão do populismo no mundo, das autocracias. Por causa da pandemia, a gente também tem tido um aumento da vigilância, né? E não só a vigilância de dados, vamos dizer assim, de populações, mas sim a vigilância biológica, né? Você, por causa da pandemia, você vigiar a temperatura das pessoas, o estado de saúde delas. Então, na China, por exemplo, e tem algumas propostas de fazer esse tipo de coisa aqui no Ocidente, tem tipo passaportes virais, né? Entregadores na China, eles estão vindo com um crachazinho com o nome da pessoa, onde que ela circulou, a temperatura do corpo dela e a hora que foi medido, algum histórico para a pessoa saber, para ter com quem, né? Então tem algumas coisas, várias coisas nesse sentido. Muito Eu acho que as três principais coisas que a gente tem que prestar atenção hoje, tem a Lea Said, que é uma outra futurista canadense. Eu gosto muito que ela meio que chuta o balde assim, e diz, só tem 3 motores de mudança, 3 coisas, vamos dizer assim, 3 mega tendências que são relevantes, o resto não importa. A autocracia, os fins da democracia, automação e mudança climática. Essas 3 coisas elas são extremamente relevantes. Inclusive, eu enfatizo mudança climática.
porque é uma questão, é um motor de mudança que impacta a nossa sobrevivência enquanto espécie. Dá para repetir só para quem não pegou, para quem quiser anotar as três coisas, eu achei bastante relevante isso. Populismo, autocracia, né? Enfim, a colapso das democracias ocidentais, automação, algoritmos, essa coisa que eu estava falando de automação do poder e privatização do poder, então automação, impacto no mundo do trabalho também, e mudança climática. Legal. O colapso climático, né? O clima já mudou. A gente fica falando mudança climática como se fosse algo que fosse para frente. Não, a gente está em outro estágio, a gente está no estágio de colapso climático. A gente tem que parar o colapso. Para mudar, já mudou. Aproveitando que tu citou a questão do Covid, né? O Guilherme Zattar, lá do Ministério Público de Santa Catarina, pergunta quantas projeções de futuro precisarão ser refeitas em razão dessas diversas transformações impostas pelo Covid? E será que houve uma antecipação acelerada do futuro? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Sim, um monte de forecasts e cenários precisam ser revistos, mas não tantos quanto a gente imagina. E aí, nossa, essa pergunta tem várias partes, então eu vou começar com ela bem no começo. Primeiro, Covid, ela não ok, Covid sim, mas pandemia, ela não é uma novidade. Quem estava atento, ou quem prestou atenção nos forecasts e cenários feitos desde os anos 90, não se surpreendeu com o advento de uma pandemia. A gente, enquanto comunidade, futuristas e tal, tem feito cenários de pandemia já há muito tempo, já há 30 anos. A gente já tinha antecipado isso. Só que, talvez porque pandemia é meio que uma pandemia como a gente... De novo, né? Pandemias. A gente já viveu outras pandemias, mas essa talvez seja a pior, a mais disseminada que a gente teve. Mas nos últimos 20 anos, se a gente parar para pensar, a gente teve umas 4 ou 5 pandemias. Né? A gente teve Ebola, a gente teve SARS, H1N1, que mais? Gripe, acho que a SARS é a gripe aviária, enfim, gripe suína, a gente teve várias pandemias, incluindo HIV. HIV está há 40 anos, é uma pandemia que não teve cura e simplesmente as pessoas se acostumaram com ela. Então talvez Covid seja algo parecido com HIV, no sentido de que virou o nosso cotidiano agora. Talvez. Ela tem uma disseminação completamente diferente, o comportamento dela é completamente diferente, mas talvez tenha algumas lições. Então, a gente já tinha antecipado pandemias. Né? Uma pandemia de um vírus que ataca o sistema respiratório, potencialmente letal, com alto grau de transmissão e tal. A gente já tinha visto isso, se você catar aí nos anos 90, cenários desde o governo americano até Nações Unidas e OMS e tal, você vai encontrar pelo menos um cenário de pandemia. O que a gente falhou enquanto sociedade foi nos preparar ou influenciar esse futuro. Talvez porque ele era muito distante, talvez porque era a pandemia, um negócio meio difuso, assim. Quais são os impactos de pandemia? Então, essa é a primeira parte. A gente não foi pego totalmente de surpresa. A gente já tinha visto, a gente só não deu a atenção devida. A segunda parte a pandemia a pandemia de Covid não só não é novidade, como talvez metade dela traga coisas novas e metade dela seja um catalisador de mudança. Né? Ela não... a pandemia, ela meio que intensifica
os contrastes e contradições do mundo que a gente está vivendo, né? Então, se as questões de outros motores de mudança, como a economia de plataformas, foi bastante enfatizado por causa disso, né? E, de novo, as partes boas e ruins. Então, economia de plataforma. As pessoas dentro de casa só conseguem, ou só conseguem não, mas em geral, têm usado muito a economia de plataforma para adquirir produtos e serviços. Ao mesmo tempo, pessoas da economia de plataforma, que era meio que o último recurso do trabalho, um trabalho extremamente precarizado, que você não tem direito nenhum, você não tem nada, a não ser a possibilidade de trabalhar, como se isso fosse um grande alento, né, uma grande coisa, que é uma porcaria, na verdade. A única possibilidade que você tem, porque você não tem emprego de outro jeito, é ser um entregador ou você ser um motorista. De novo, não é problema nenhum ser entregador ou motorista. O problema é você só ter essa opção, e você só ter essa opção com a escolha de você não tem direito nenhum. Trabalha aí pela plataforma, e se você ficar exposto à Covid-19 porque você está entregando, né, enquanto eu estou aqui dentro de casa pedindo comida por uma plataforma, tem um cara que não tem essa escolha. Ele tem que trabalhar dentro da plataforma, ele tem que entregar e tem que encontrar, tem que se expor a essas intempéries, que agora são Covid-19, mas que possivelmente ao longo dos próximos anos vai ser mudança climática. Então esse cara não tem escolha, né? Então essas tensões do trabalho, por exemplo, foram enfatizadas pela Covid, pela pandemia. Desigualdade, mesma coisa. Questões raciais. Não é coincidência que a gente está tendo essa explosão nos Estados Unidos, Europa e tal. Ela não é uma consequência direta, mas ela tem a ver, porque a pandemia ela esgarça essas condições, né? A gente fala muito sobre, e você fala muito sobre transformação digital. Transformação digital, ela não é uma novidade. Transformação digital está acontecendo há 30 ou 40 anos. De novo, desde os anos 90, 94, 92 ou 94, não lembro, foi a introdução da internet comercial no Brasil. Desde lá a gente tem transformação digital. Desde 40 anos. Nos anos 2000, que começou e-commerce e tal, a gente, ok, parece que esse negócio faz sentido enquanto infraestrutura econômica no mundo. Também, estamos fazendo 20 anos fizemos 20 anos da bolha da internet, né? Colapsou, depois surgiu alguma coisa lá. E somente há uns 5 anos que organizações mais tradicionais começaram a prestar atenção e dizer, eita, pô, esse negócio da internet parece que pegou mesmo. Então, assim, meio que a pandemia, ela meio que não deixou escapatória. É preciso adotar tecnologias digitais, porque elas permitem que a gente continue operando de uma certa forma. E N outras a ingerência ou a péssima governança de sistemas de saúde, ou o populismo no mundo, ele também era algo que vinha vinha escalando, e que a pandemia ela esgarça. Então, na verdade, a pandemia ela não é uma novidade, ela não é a pandemia em si, ela não é uma consequência dessas transformações no mundo, mas ela só acontece do jeito que ela está acontecendo porque outras coisas aconteceram. Então, 60 anos de precarização do trabalho, políticas neoliberalizantes da economia, a erosão dos processos democráticos, privatização e automação de poderes, não só por algoritmos digitais, mas algoritmos biológicos também, certas pessoas e certas estruturas de poder se consolidando. Então essas coisas, elas vêm, quando chega a pandemia, ela catalisa.
todas essas coisas. Por isso que a gente está de ponta cabeça. Porque todas as coisas malucas que vêm acontecendo no mundo nos últimos 40, 50 anos ganharam um espaço fértil durante essa pandemia para florescer. Ao mesmo tempo, muitas coisas positivas também, né? Certos entendimentos de mundo, certos questionamentos das estruturas. Toda a conversa sobre meio ambiente ganhou muita atração, porque muita gente está entendendo que, ok, pandemia parece que é só o começo. E eu acredito firmemente que ela é só o começo. Mudança climática é muito pior. A gente pode... teve um sinal, voltando para a história do sinal, o Carlos Nobre, que é um pesquisador da USP, ele declarou umas semanas atrás que, por causa da mudança climática, essa vida em confinamento, essa vida de restrição social pode se tornar regra. Porque a gente tem um limite de quanto de temperatura e umidade a gente pode aguentar, o nosso corpo. E aí, com mudanças climáticas, esse limite ele é ultrapassado. Então a gente pode começar a ter mais vida indoor do que outdoor. E aí, como é que fica? Né? Como é que fica? Então, é uma reorganização total, né? Eu ia perguntar exato. isso, que tu chamou a atenção para essa preocupação com o desenvolvimento sustentável, e a gente tem os 17 desafios, os objetivos, inclusive o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a CNMP, tem tratado da Agenda 2030 como prioridade, estabelecendo metas para os tribunais, para as instituições. Eu acho que isso é um caminho que deve ser ainda mais aprimorado, esses objetivos, esses trabalhos em prol da sustentabilidade. Fechando essa pergunta, eu acho que tem três coisas aqui. Tem várias coisas da Covid que não vão, ou várias coisas no mundo que não vão ser diferentes. Na verdade, elas são aceleradas e catalisadas e elas vão ser mais fortes ainda. Né? Resta entender quais são essas coisas. Mas algumas coisas não vão mudar tanto. Tem outras coisas que vão mudar porque não vai dar para fazer mais do mesmo jeito. Se a gente tiver ondas pandêmicas, até a gente descobrir uma vacina eficiente e eficaz contra a Covid-19, a gente vai ficar nessa abertura e fechamento de vida social e de economia por um tempo. Então, bote aí uns 3 anos, pelo menos. A gente libera agora, ok, um novo surto, para evitar a pandemia, fecha. Só que esses lockdowns eles podem ser de países também. Então, isso tem um efeito geopolítico e geoeconômico muito grande. O que acontece se o Brasil, por exemplo, não contiver, e isso a gente já tem sinais sobre isso, não contiver a pandemia, a União Europeia fechar fronteiras aéreas e dizer, não, o voo do Brasil não tem. Isso ferrou completamente com logística, com turismo, com um monte de setor. Então, tem coisas que não vão ser a mesma coisa. Então, esses protocolos, estou chamando de protocolos de presença. Como que eu posso ir na sua casa visitar você hoje, se eu não sei de onde você veio, com quem você teve contato? Será que eu vou pegar uma nova carga viral? Então tem um protocolo de você entrar na minha casa, um certo tempo de você permanecer em casa, depois sair, ambiente fechado. Tem um shopping center, por exemplo, uma pessoa entrar no shopping center e só poder permanecer lá por 1 hora, no máximo. E ter que sair depois, ou dentro de um condomínio. Então são certas coisas do cotidiano que devem mudar. E o terceiro, tem coisas que precisam mudar, que não dá mais para ser desse jeito. Então, nosso paradigma econômico, nossa governança, ela não pode ser mais desse jeito. Essa economia de plataforma, ela não, as promessas que ela vendeu não deram certo. Precarização do trabalho, ela não sobrevive a uma pandemia. Economia de plataforma, ao mesmo tempo, ela é necessária para as coisas se manterem, mas a economia de plataforma precarizada, ela não atende. Então alguma coisa tem que mudar aí. A gente tem visto só alguns sinais. Motoristas de Uber, eu esqueci a cidade, mas eu acho que em São Francisco eles estão tendo pay leave, né? Eles estão tendo dispensa
paga. Então, se ele ficar doente, ou se ele alegar que está suspeito de, ele não precisa trabalhar, ele recebe meio que um mínimo do dia que ele receberia. Então é uma coisa diferente, né? Também para a justiça isso é uma questão bastante importante. Como é que eu tenho direitos trabalhistas sem ter um vínculo trabalhista? Né? Porque é basicamente isso que esse sinal está dizendo. Eu não sou motorista, eu não trabalho para Uber, eu sou motorista do Uber. Se eu ficar doente, eu recebo 600 e poucos dólares, sei lá, por dia, que é o equivalente ao quanto que eu rodaria e tal. Mas eu não tenho vínculo. Eu estou dando meio que porque o Uber está entendendo que isso é valioso. E teve uma ação de sindicatos e tal. Mas ainda assim é completamente diferente. Então, essas estruturas elas precisam mudar. Possivelmente não vão ser a mesma coisa, mas elas precisam mudar. Né? A nossa noção de prosperidade ela precisa mudar. A governança, as prioridades que a gente tem, elas precisam mudar. Porque senão, ferrou. Numa próxima, se a gente mantiver as mesmas estruturas que permitiram que Covid se apresentasse desse jeito, isso só tende a piorar. Se a gente mantiver, isso vai ser bem, bem, bem pior. Ô, Jaques, infelizmente o nosso tempo está encerrando. Eu preciso salvar aqui no Instagram para ela ficar depois do Sim. Mas eu quero fazer duas coisas. Primeiro, te agradecer, parabenizar, anunciar que a próxima live, agora às 10 horas, com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Eduardo Gussen, será pelo YouTube, o canal do Judiciário Exponencial do YouTube. Então, atenção, a gente vai fazer a próxima live pelo YouTube. E agora, printem aqui o sorriso, o print o post, o sorriso, porque quem printar, salvar nos stories e marcar a gente depois, vai concorrer a uma vaga numa oficina com o Jaques, de futurismo, né? Sobre futurismo. Isso. Futuro. Então, printa aí que a gente vai encerrar. Muito obrigado. Printa, publica, depois a gente vai sortear uma vaga na nossa oficina. Muito obrigado, Jaques. Valeu, forte abraço. Parabéns mais uma vez pelo bate-papo. Valeu, Piccoli. Até mais. Tchau. Valeu. Obrigado, pessoal.